Olá, boa noite a todos. Venho aqui contar o meu relato. Eu me chamo Edgar Pinheiro, tenho 31 anos de idade e moro em Itacoatiara, uma cidade do interior do Amazonas. Venho contar uma experiência assustadora e tenebrosa que eu vivi durante uma viagem saindo de Itacoatiara e indo para Porto Velho, em um serviço de caminhão pesado. Nunca irei me esquecer. Foi uma quarta-feira pela manhã, quando meu amigo me ligou perguntando se por acaso eu aceitaria um serviço para ajudar na construção de uma pequena ponte de pedra, mas no interior de Porto Velho. Na hora eu pensei, tá maluco? Porto Velho fica a mais de 900 quilômetros daqui de Itacoatiara. Ele não tem mais a quem pedir ajuda, não? Porém, ele continuou a dizer, Ei, Edgar, a gente precisa de tu. A tua picape é forte e vai ser mais fácil usar ela do que um caminhão. Se tu vier daí até aqui em Porto Velho, leva só uns 5 dias. Bora, amigo. Pelos velhos tempos, prometo que você vai ser bem remunerado. Eu realmente não estava nem um pouco afim de pegar uma viagem gigante para ir mais para o interior. Ainda mais pela BR-319, que todos nós sabemos das condições que essa estrada se encontra. Mas eu também não podia deixar o meu amigo Alexandre na mão. Com certeza ele queria construir alguma coisa lá e precisava da minha ajuda. Então eu acabei aceitando seu pedido. Isso foi uma quarta-feira e na quinta-feira eu já tinha que sair de Itacoatiara. Eu arrumei todas as coisas necessárias para uma viagem longa, como por exemplo água, muita água em uma pequena geleira, comida, uma espingarda, uma lanterna e um monte de apetrechos de conserto e construção. E principalmente eu verifiquei se a rã estava ok, pois com certeza a estrada iria quebrar as minhas molas. Peguei esse monte de coisas e coloquei na caçamba da picape. Só a geleira que deixei dentro da picape junto com as comidas. Quando foi na quinta-feira, eu já estava saindo de Itacoatiara e indo em direção a Manaus, a capital do Amazonas. Pois primeiramente eu teria que passar pela ponte do Rio Negro e aí sim entrar na BR-319. Fiz todo esse trajeto. Eu enchi bem uns 12 a 19 litros de diesel para rodar a estrada, e fora mais outros litros estavam guardados em galões na caçamba da rã. Então, na tarde de quinta-feira, eu estava entrando na 319. Como eu havia saído umas 6 da manhã, demorou muito para chegar. Então eu entrei e vi que a partir dali eu teria que ter muito cuidado para não atolar nos lamaçais. Mas até que a estrada não estava tão ruim assim, ao menos até o ponto em que eu estava dirigindo. Nesse dia, eu rodei mais de 267 quilômetros até o anoitecer. Eu continuava dirigindo um pouco durante a madrugada, e quando eu ia dormir, eu fechava bem a caçamba da picape, trancava bem as portas e desligava o farol da mesma. Lembro que depois do primeiro dia dirigindo, a estrada começou a ficar terrivelmente degradada, cheia de atoleiro. Teve vezes que a picape quase atolou em diversos buracos com poças d'água. Eu tive muita dor de cabeça, mas como a picape era muito bruta, depois de um certo tempo, tudo começou a ficar menos estressante. Já com a lama respingando por toda a caminhonete, as rodas já estavam cobertas de barro e às vezes eu tinha que sair para tirar umas bolotas de barro que entravam na grade da picape. E foi assim por longos 5 dias. Porém, no penúltimo dia de viagem antes de chegar a Porto Velho, aconteceu uma coisa macabra enquanto eu dirigia. Eram por volta de 2h30 da manhã por aí. Eu já estava a 198 quilômetros de Porto Velho. Era de madrugada. Ao olhar para o céu, eu vi que estava querendo chover. O tempo estava nublado na região, o que fez com que rapidamente o céu ficasse cinza.
Logo começou a chuviscar e aquele chuvisco acabou se transformando em uma forte chuva. Eu fui obrigado a parar a picape, pois eu poderia atolar na lama e ficar preso ali no meio do nada naquela chuva. Parei a picape em uma área da estrada que não corria o risco de afundar no barro, já que a forte chuva estava revirando todo o barro da estrada e formando pequenos riachos barrentos. Perto de onde eu estava, tudo estava um caos. O lado bom daquilo tudo era que a chuva estava tirando todo o barro impregnado das rodas e frente da picape. Então só relaxei e fiquei descansando lá dentro da cabine esperando a chuva passar. O celular estava sem região, ou seja, estava sem sinal devido à forte chuva e também por ser um lugar remoto. Então só me restava aguardar. Quando eu fui mexer no banco traseiro da cabine e que me virei para pegar uma garrafa de água para beber e que, consequentemente, eu fiquei de frente para a janela traseira da picape, onde só se via a caçamba, pois eu não conseguia ver nem 30 metros de distância devido a tanta chuva que estava caindo. Tudo estava branco, porém foi nesse momento em que eu avistei a silhueta de alguma coisa andando por entre as árvores, numa distância de mais ou menos 4 metros de onde eu estava. Na hora eu pensei que poderia ser algum animal, porém não era. Aquela silhueta era grande, era como se fosse uma sombra muito negra que acabava se destacando no meio da escuridão da floresta. Eu, como não sou burro, nem ousei a ligar o farol da picape. Permaneci em silêncio, tirei a espingarda debaixo do banco traseiro e esperei aquilo ir embora. Aquela sombra continuava a se mexer por entre as árvores. Eu confesso que eu estava com muito medo, mesmo eu estando armado. Eu suava frio naquela hora e parecia que a chuva não diminuía a sua força. Foi no momento que eu percebi que aquilo estava vindo bem devagar em minha direção. Eu me afastei da janela e me abaixei no banco. Eu pensava que aquilo poderia ser alguma emboscada e que eu seria assaltado. Enquanto eu estava abaixado, eu pude ouvir bem baixo o som de passos se aproximando da picape. Aquele som de passos pisando em água, pisando em lama, foi completamente assustador. Era como se eu sentisse a morte vindo me buscar. Aquele passo parou perto de onde eu estava no banco de trás da cabine. Repentinamente, eu senti como se algo estivesse me encarando de cima para baixo pelo vidro da janela. Foi nessa hora que eu senti que não era para eu olhar para cima. Um raio estralou no céu naquele momento. Eu vi quando a luz do raio formou uma sombra de fora para dentro da cabine e havia algo em pé do lado de fora da picape. Sabe-se lá o que era aquilo, porém sabia que eu estava ali dentro. E a partir dali, eu sabia que se eu não tomasse alguma atitude logo, eu poderia morrer naquela noite. Então, sem pensar 2 vezes, eu me levantei e me virei de costas para aquilo que estava me encarando. Eu não vi o seu rosto. Eu fechei os meus olhos por alguns segundos até chegar ao volante. Liguei a picape e os faróis e acelerei com tudo. Mas era como se eu não andasse, pois o local onde eu estava tão molhado que o barro estava completamente liso. Eu fiquei horrorizado quando eu vi aquela coisa macabra batendo na janela. Eu me virei e olhei para a janela da porta de trás. Foi aí que eu vi aquilo com a boca aberta e cheia de dentes. Era como se fosse um crânio de cachorro, com pedaços de pele e carne podre ao redor do osso. Aquilo era demoníaco. Era como se aquilo estivesse vivo. Eu vi o seu corpo, mas percebi que aquilo não possuía olhos. Era só um crânio semelhante a de um grande cachorro, que estava arranhando com os dentes o vidro. Aquilo era grande, muito grande. Era um quadrúpede. Eu tentei dar marcha ré com a picape e acabei conseguindo sair do barro liso e dei meia volta com a mesma, me afastando daquele bicho macabro. Eu fui por outro caminho e passei direto sem nem pensar 2 vezes.
Porém, alguma outra coisa se aproximava pela estrada. Era uma outra picape com os faróis ligados. O motorista estava buzinando para mim, eu buzinei de volta. O motorista veio até mim. Eu estava buzinando várias vezes pedindo ajuda para ele, e ele entendeu que eu estava o chamando no meio daquela chuva. Ele com muita dificuldade veio até perto da minha picape e abriu a sua janela e me perguntou se eu estava precisando de ajuda. Foi aí que contei tudo o que havia acontecido a alguns metros à frente. Eu estava voltando pelo mesmo caminho, pois tinha uma criatura esquelética no meio da estrada. O homem não acreditou no que eu falei e disse que talvez fosse delírio meu por ter bebido muito. Eu respondi que não era delírio e que eu não havia bebido naquela noite. Então ele disse: "Cara, infelizmente eu não tenho tempo para ouvir história de caminhoneiro embriagado." Eu, com muita raiva e com muito medo, respondi a ele: "História de caminhoneiro? Quer ver? Então vá em frente." Ele nem ligou muito e seguiu seu caminho. Eu não quis nem saber e arranquei com tudo e segui o meu caminho de volta. Mas eu teria que voltar tudo de novo e eu não teria diesel suficiente. Então eu tive que continuar até Porto Velho. A chuva nada de parar. Eu estava me aproximando novamente do local onde eu vi aquela criatura. E lá estava a picape atolada na lama. Estava um inferno de lama ali. O motorista da picape buzinou para mim e ficou ligando e desligando as luzes da sua picape. Ele estava pedindo ajuda para mim. Eu fui até lá com muita dificuldade devido à lama. O local estava cheirando a fumaça. Felizmente a chuva estava diminuindo. Eu saí da cabine da picape com a espingarda na mão e mirei no que seja lá o que estivesse lá fora. Foi terrível a sensação. Naquele momento, corri até a caçamba, peguei uma corda de reboque, engatei na outra picape, voltei para dentro da cabine e acelerei para tirar aquela picape dali. Eu acabei jogando muita, mas muita lama na outra picape, devido à roda girar e empurrar o barro para trás. Então nós conseguimos sair dali, porém mais à frente, no meio da estrada, lá estava aquela criatura. Eu nem sabia mais o que fazer naquela situação. A estrada estava um caos, ela estava cheia de lama e intrafegável. Então somente dei um tiro com a espingarda na direção daquilo. Foi quando eu vi que a potência da bala estraçalhou o pulmão de osso daquela coisa, que logo em seguida fugiu para dentro da floresta. E o outro motorista estava desesperado ao ver aquilo. Sem pensar duas vezes, e somente em mim mesmo, acho que foi até um ato de egoísmo da minha parte. Eu desengatei o cabo de reboque e me mandei dali, deixando o homem sozinho. Eu não tinha o que fazer, era cada um por si. Essa foi a noite mais longa da minha vida. Faltavam somente 5 quilômetros para chegar a Porto Velho, mas parecia que esses 5 quilômetros não terminavam de tão assustado que eu estava e com tanta pressa. Eu cheguei depois de uns 9 minutos na estrada de asfalto. A picape estava totalmente coberta de barro e lama. A rua ficou imunda por onde eu passei com ela. Eu estacionei um posto de gasolina, eu saí da picape e me sentei perto de uma lojinha de conveniência que naquela hora se encontrava fechada. Foi naquele local que o meu terror havia acabado. Depois dessa experiência, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas lá, me recuperando desse trauma e criando coragem para voltar para Itacoatiara. No final, eu realmente ganhei o que o meu amigo havia prometido para mim, mas de quebra, eu acabei vivenciando todo aquele terror. Olá, uma boa noite a todos do canal. O meu nome é Wesley e moro em Lusiânia e tenho 28 anos de idade. Eu queria contar um relato que aconteceu comigo no ano de 2018, na cidade de Amapá.
Meu avô e a minha avó moram em Amapá. Na época, eles moravam em uma fazenda enorme e cultivavam milho e leite. Então toda a família se planejou em ir para lá para ficar uma semana, para poder rever toda a família novamente, pois era muito difícil a gente fazer essas coisas, pois as minhas 3 tias haviam se mudado de lá com 17 e 18 anos. Então elas se casaram e tiveram filhos e construíram a família delas em uma outra cidade. Então ficava bem difícil de visitar uns aos outros. A minha mãe também se mudou de lá muito nova, com apenas 16 anos de idade, e já veio para a Lusiânia para poder construir a vida dela. Então passamos um mês planejando e fomos. Todos levaram bastante cerveja e carne e refrigerante para as crianças, pois iríamos fazer um grande churrasco. Chegando lá, a casa ficou lotada, pois a família era bem grande. Cada um colocou suas malas em um quarto e todos nós fomos preparar a churrasqueira e limpar a piscina para as crianças e para os adultos poderem aproveitar o melhor dela. E assim fizemos. Ficamos assando carne até de madrugada. Então, quando bateu umas meia-noite por aí, o meu primo Mariano disse que iria dormir e junto com ele foram as crianças de uns 10 a 13 anos de idade. Enquanto isso, o restante do pessoal ficou todos do lado de fora, bebendo, comendo e jogando conversa fora. Até que o meu primo Mariano veio assustado de lá do quarto, com os olhos completamente arregalados. Ele estava bem assustado. Ao vermos o Mariano naquele estado, perguntamos o que havia acontecido. E ele falou que teve apenas um pesadelo e começou a comer o churrasco. Ele ficou com a gente até a hora que todos nós fomos dormir. Eram umas 4 da manhã. Ele e meus 2 primos e eu dormimos no mesmo quarto, pois lá haviam 2 beliches. Então o Mariano e eu dormimos em uma beliche e os meus outros 2 primos, no caso o Diogo e o Fernando, dormiram em outra. Acordei umas 8 da manhã e vi que o Mariano já se encontrava acordado. Já os meus outros 2 primos estavam dormindo ainda. Então eu me lembrei da hora que o Mariano foi lá para fora de madrugada espantado. E confesso que ainda não tinha engolido essa história de ter sido apenas um pesadelo. Então primeiro eu dei um bom dia ao Mariano e ele também me respondeu com um bom dia. E em seguida eu perguntei: Mariano, aconteceu alguma coisa de madrugada quando você foi lá para fora? Pois você estava tão espantado que não pareceu que foi apenas um pesadelo. Aconteceu alguma coisa com você e você não quis nos contar? Então ele respirou fundo e falou que eu tinha que prometer que eu iria guardar segredo. Eu falei que guardaria. Então eu fui garantir se o Fernando e o Diogo estavam dormindo. E eles estavam dormindo feito pedras, mas também já era de se esperar, pois só os 2 conseguiram secar 2 garrafas de uísque. Então o Mariano contou que quando estava dormindo, ele acordou com vontade de ir no banheiro. E como ele tinha fechado a porta do quarto e estava tudo escuro, ele não conseguia enxergar direito, pois só havia a luz da lua iluminando o quarto. Foi então que ele olhou para o canto da parede e avistou uma coisa alta, magra e negra, igual à escuridão, e os seus olhos eram bem brancos. E quando ele viu, ele tomou um susto tão grande que achou que iria desmaiar. Então a criatura foi desaparecendo lentamente da frente dele. Ele disse que com certeza aquela coisa estava observando ele dormir. Então depois disso, ele não conseguiu mais pregar os olhos. E foi aí que ele foi lá para fora e falou que ele não tinha dormido nada com medo da criatura aparecer de novo. Ao ouvir aquilo do Mariano, eu comecei a rir da cara dele e falei: olha só, um homem desse com medo disso. Pelo amor de Deus, isso não existe.
Aonde já se viu um homem desse tamanho ficar acreditando nessas coisas? Vê se cresce, cara. Então, para brincar ainda mais, eu falei: Mariano, entidades não existem, e um dia, se aparecer uma em minha frente, eu vou convidar ela para tomar um café junto comigo e perguntar como é lá no inferno. Depois disso, eu continuei rindo da cara do meu primo. Ele então, bem sério, me disse: Wesley, tudo bem se você não acredita nessas coisas. Aliás, não é todos que conseguem ver ou sentir esses tipos de coisas. Por isso muitos não acreditam. Mas não fique brincando com isso. A gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Se eu fosse você, eu retiraria tudo que disse antes que seja tarde demais. Então eu retruquei falando: Olha pra você, um cara de 25 anos acreditando nessas babaquices e falando que viu. Pelo amor de Deus, me poupe dessas suas mentiras, Mariano. E pode ficar despreocupado, que esses fantasmas que você vê não vai aparecer para mim não. Aliás, como que vai aparecer uma coisa sendo que nem sequer existe? Olha, eu não vou retirar nenhuma palavra do que eu falei, pois são apenas verdades que você não aceita. Então, quando ele ia falar mais alguma coisa, eu simplesmente saí e fui escovar os meus dentes. E em seguida, eu voltei e arrumei a minha cama e fui ajudar a lavar a louça, enquanto Mariano ficou no quarto. No cair da noite, a minha avó fez uma janta bem caprichada pra gente. E em seguida minha avó trouxe 3 pudins bem grandes. Ela havia feito para todos comerem e ainda repetirem. No final, acabou sobrando um pudim no qual ela guardou. Quando bateu às 11 da noite, todos fomos dormir. E eu dormi no mesmo quarto que os meus primos de novo. Foi então que eu acordei lá pro lado de umas 3 e pouca da manhã. Eu peguei o meu celular e liguei a lanterna do mesmo e fui na cozinha pegar um pedaço de pudim. A cozinha era lá fora, pois a minha avó mandou construir lá para ter uma cozinha bem grande. Então eu fui. Tava um frio danado. Peguei um prato e cortei 3 pedaços bem caprichados de pudim para mim. Quando coloquei a faca na pia e me virei, eu vi que lá no quintal havia alguma coisa parada. Não dei muita importância porque eu pensei que era uma árvore. Então voltei para dentro e depois que eu terminei de comer, decidi abrir a janela para saber o que eu havia visto, se era realmente uma árvore. Então eu abri bem devagar e vi uma criatura enorme. Era a época de lua cheia, então a lua estava conseguindo iluminar bem aquela criatura. No lugar do pé eram cascos de bode, o corpo era de um homem e a cabeça era de um bode com enormes chifres. Na hora eu gelei, pois eu nunca tinha visto algo como aquilo. Então eu tentei acordar o meu primo Mariano e os meus outros primos, mas apenas o Mariano acordou e viu aquela criatura também. Confesso que quase eu borrei as minhas calças de tanto medo que eu estava sentindo. Vi que o meu primo também estava tremendo. Pedi para ele ficar quieto, pois vai saber o que aquilo iria fazer se olhasse para a gente. Então ficamos observando por uns 10 minutos, e foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Então aquela criatura começou a sussurrar algo, no qual eu e o meu primo não conseguimos decifrar, pois era algo tipo um outro idioma. Então aquela criatura foi embora e ela foi sumindo pelos matos que ficavam ao lado da fazenda. Em seguida fechamos a janela e não conseguimos pregar mais os nossos olhos por 1 minuto sequer. No dia seguinte fomos lá fora e vimos que haviam as pegadas daquela coisa no chão. Porém, não seguimos as pegadas por medo do que poderíamos encontrar. Comentamos com a nossa família e os únicos que acreditaram na gente foram os nossos avós. Então a minha avó e o meu avô chamou a gente para o canto e nos ensinou uma oração.
Eles nos disseram que toda noite que a gente fosse dormir era para fazermos 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria e ainda dizer: com Deus me deito, com Deus me levanto. Foi alguma coisa assim. E fizemos isso até o dia de irmos embora. Não vimos mais nada desse tipo depois que começamos a rezar. No penúltimo dia na fazenda, começamos a arrumar as nossas coisas e fizemos um churrasco e um almoço bem caprichado. E ficamos bebendo e comendo até a madrugada. Mariana e eu ficamos lá também. Aliás, era a nossa última noite. Então Mariano virou para mim e falou que havia sentido uma sensação muito estranha, do tipo uma sensação que havia mais alguém ali conosco. Então eu falei que não precisava se preocupar, pois a família toda estava lá fora reunida e eles não iriam deixar nada de mal acontecer com a gente. Foi aí que ele ficou mais calmo e no dia seguinte nós nos despedimos e fomos todos embora. Eu entrei no carro com a minha mãe e o meu pai e abri a janela. E quando estávamos indo embora, eu olhei para a mata e ouvi novamente a criatura. Aquela coisa estava olhando fixamente para os meus avós. Na hora me bateu um arrepio daqueles. Então eu chamei a minha avó bem alto e apontei o dedo para aquilo. Quando a minha avó olhou, ela fez um sinal da cruz e começou a falar alguma coisa. O meu pai já havia ligado o carro e já estava acelerando. No meio do caminho, eu fiquei pensando naquilo a viagem toda. É isso, pessoal. A história é bem longa, mas espero que gostem. E se você não acredita no mundo espiritual, não fique brincando com essas coisas igual eu brinquei, apenas respeitem. E até nos dias de hoje, eu fico pensando no que seria aquilo. Será que alguma entidade ou o próprio demônio, seja lá o que for, não é desse mundo? E eu nunca mais quero ver outra vez na minha vida. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite. Eu me chamo Lúcio. Eu tenho 31 anos de idade e sou do Rio Grande do Sul. O que eu vou fazer é um desabafo e talvez um alerta para quem acha que esse negócio de pacto é legal. Quando eu tinha 22 anos de idade, eu namorava com a mulher da minha vida. O nome dela era Gabriela e nós nos conhecemos no trabalho. Éramos atendentes de telemarketing em uma grande empresa. Foi então que nós nos apaixonamos rapidamente um pelo outro. Foi uma conexão muito forte. Com menos de 6 meses juntos, já assumimos um compromisso de noivado. Ela me fazia muito feliz. Era uma paixão, um amor que transbordava em mim. Como nos víamos todos os dias, ficamos tão próximos, tão íntimos, que quando completamos 1 ano do nosso namoro mais ou menos, já estávamos morando juntos. Alugamos uma casinha perto do trabalho e fazíamos planos para a nossa festa de casamento. Era uma relação que dava cor à minha vida. Porém, quando tínhamos uns 2 anos de relacionamento, começaram alguns problemas. Ela reclamava muito comigo, dizia que sentia falta de atenção da minha parte. Eu realmente estava deixando a desejar, mas era porque nessa época já estava trabalhando em 2 lugares diferentes. O serviço na empresa de telemarketing pagava muito pouco e as coisas estavam difíceis. Eu queria muito comprar uma casa pra gente e trabalhando ali seria impossível. Só dava para pagar o aluguel, as contas, fazer compras. É apenas sobreviver. Mas eu queria mais, principalmente porque já sonhava com um dia em que ela me daria um filho, ou melhor 3. Eu queria 3 filhos e uma casa maior e própria. Por isso corri atrás de um novo emprego. Consegui um trabalho noturno em uma lanchonete do meu primo por parte de pai. Já estava conseguindo guardar um dinheiro por mês. Não era muito, mas eu já estava com planos de abrir algum negócio pra gente.
e assim tentar melhorar de vida e até mesmo conquistar os nossos objetivos. No entanto, parecia que ela não tinha a mesma paciência e foco que eu, pois a nossa relação começou a esfriar e em seguida surgiram muitas discussões, sempre pelo mesmo motivo. Ela se sentia carente e eu não conseguia dar atenção suficiente para ela. Ficamos 2 anos nessa situação até eu descobrir que ela estava me traindo. Eu descobri ao ver as mensagens no celular dela, um dia que eu cheguei tarde da lanchonete. O telefone dela estava tocando bem baixinho quando eu atendi, mas a pessoa desligou. Na hora eu fiquei muito curioso e decidi olhar as mensagens no celular dela. E foi quando eu descobri o que estava acontecendo. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Aquela mulher era tudo para mim. Ela era a minha vida. Eu me esforcei demais para construir um futuro para nós dois enquanto ela me traía. O pior de tudo era que o cara tinha uma boa situação financeira. E assim que terminamos, parecia que ela até gostou. Ela devia estar apaixonada por ele. Alguns conhecidos até me falaram das fotos dela nas redes sociais com ele, indo a lugares caros e viajando. Ela até largou o emprego de telemarketing. Aquilo tudo me despedaçou. A minha vida não fazia mais sentido. Eu estava sem chão, me sentindo humilhado, um verdadeiro lixo. Eu sabia que deveria esquecer e seguir em frente, e até mesmo encontrar alguém que realmente me merecesse, porque eu sou uma pessoa legal, mas o meu coração não conseguia me deixar seguir. Era tanta dor que eu comecei a tentar de todas as formas tê-la novamente, e a qualquer custo. Então eu perdi a razão. Eu acabei sendo tomado pela dor e pelo desespero. Certa noite, quase adormecendo, em um estado entre o sono e a vigília, foi quando um homem apareceu no meu quarto. Ele estava de terno preto e era muito elegante. Ele me dizia para ir em uma encruzilhada à meia-noite e acender uma vela preta e pingar uma gota de sangue no local. E em seguida, eu teria que chamar Lúcifer para propor um pacto. Eu deveria pedir com todo o meu coração para que todos os meus desejos se realizassem. Eu acordei na hora e fiquei na dúvida se era realmente um sonho ou se aquilo realmente havia acontecido. Será que aquilo estava disponível para mim? Será que todos os meus desejos poderiam se realizar? Eu não sabia se aquilo era verdade ou apenas um sonho qualquer, mas eu decidi arriscar. Afinal, poderia ser real. E no dia seguinte comprei uma vela preta, saí do trabalho por volta das 11 horas e fui correndo para casa pegar uma gilete que estava em meu banheiro. E em seguida, fui para uma encruzilhada perto da minha casa. Eu cheguei a tempo. Faltavam 8 minutos para a meia-noite. Eu esperei da hora e fiz o que aquele homem me disse no sonho. Eu pedi a Lúcifer que me ajudasse e aceitasse o meu pedido. Eu cheguei a esperar por um bom tempo e nada aconteceu. Então o que me restou foi eu ir para a minha casa e ficar na espera daquele homem de preto me visitar novamente. Porém ele não apareceu. E passaram-se alguns dias e nada. Foi quando eu comecei a pensar que aquilo fosse apenas coisas da minha cabeça. Talvez fosse a minha mente criando ilusões para tentar fugir da dor. No entanto, após 20 dias daquela noite na encruzilhada, um homem de preto finalmente veio ao meu quarto. Eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Aquilo não era loucura. Realmente estava acontecendo. Ele sentou na ponta da minha cama e disse que eu era um homem de sorte a partir de agora. Vale ressaltar que dessa vez eu estava acordado. Eu não tinha dúvidas de que aquilo era real. Ele me orientou a dizer algumas palavras e pediu para que eu desenhasse um símbolo no chão. Um pentagrama com um círculo ao redor. Eu não tinha nada para escrever, mas ele disse que poderia fazer com sal e que poderia ser pequeno.
pois não haveria problemas. Em seguida pediu para eu fazer um corte no meu dedo e colocar algumas gotas de sangue no meio do círculo, enquanto repetia aquelas palavras. Eu não vou repetir as palavras aqui, mas eram apenas algumas. Não me esqueci delas, e quando terminei aquele ritual, ele falou que agora eu teria os meus maiores desejos realizados. Então perguntei a ele qual seria o preço daquilo. E ele respondeu que não tinha como saber, mas que em algum momento da minha vida eu teria que pagar por tudo aquilo. Disse também para eu não me preocupar com isso, agora e sim aproveitar minha vida e ser feliz. Em seguida ele foi embora, ou melhor, ele sumiu da minha frente. Após alguns dias, enquanto eu estava trabalhando normalmente, eu recebi uma ligação. Era de um senhor pedindo para eu comparecer ao endereço fornecido. Eu não conhecia o lugar, porém decidi ir, pois eu já sabia que tinha alguma coisa a ver com o pacto no qual eu havia feito. Eu sentia que era algo bom para mim. Chegando no local, era um escritório de uma imobiliária e fui recebido na recepção por pessoas que já estavam esperando por mim. Já sabiam até o meu nome e me levaram até uma sala onde havia um senhor muito elegante vestindo um terno preto, que para minha surpresa era o mesmo homem que havia visitado a minha casa. Perguntei a ele como aquilo era possível, se ele era um espírito ou se era uma pessoa. Ele riu discretamente e disse para eu não me preocupar com isso, entregando-me um cartão. O cartão já tinha o meu nome e era um cartão de débito com R$600 mil na conta. Ele me explicou que aquilo era apenas o começo e que o cartão seria constantemente abastecido com dinheiro. Eu não consigo descrever o que eu senti naquele momento, pois a minha vida havia mudado completamente. Abandonei os meus 2 empregos, comprei uma casa maravilhosa em um outro bairro com 4 quartos, 2 suítes e uma enorme piscina. Contratei 2 empregadas para trabalharem de segunda a sexta. Logo em seguida eu comprei um carro incrível e convidei a minha mãe para morar comigo, dizendo que eu havia ganhado na loteria. Nossa vida se tornou luxuosa e após 3 meses naquela casa, de repente a Gabriela apareceu. A minha mãe havia contado a ela sobre a minha vitória na loteria e o quanto eu sentia falta dela, dizendo até que eu não estava com mais ninguém porque o meu coração ainda era dela. A Gabriela ficou impressionada com a casa e tudo que havia nela. Ela disse que sentia a minha falta e conseguiu contornar a conversa de uma tal maneira que a culpa da traição recaiu sobre mim. No final da conversa, eu era mais culpado do que ela, mas decidi não discutir ou tratá-la mal, pois a minha saudade era tão grande que a abracei com força e logo em seguida fizemos amor. Convidei-a para morar comigo e ela aceitou imediatamente, mesmo sabendo que estava ali por causa do dinheiro. Eu preferia lembrar do que já fomos um dia e talvez pudéssemos voltar a ser, realizar os meus sonhos ao lado dela e até mesmo ter os nossos 3 filhos. Ah, como eu estava feliz! Nos casamos e logo começamos a tentar ter nosso primeiro filho. Afinal, não precisávamos nos preocupar com dinheiro e poderíamos ter quantos filhos quiséssemos. No entanto, após um ano de tentativas sem sucesso, começamos a nos preocupar e buscamos ajuda médica. Gabriela tinha uma saúde perfeita, sem nenhum problema hormonal no útero. Todos os exames que fizemos deram resultados normais. Os médicos diziam que talvez o problema fosse ansiedade e recomendaram que relaxássemos, pois mais cedo ou mais tarde ela conseguiria engravidar. Foi quando aquele homem apareceu novamente para mim e disse que aquilo não seria possível, que não seria permitido ter um filho no nosso casamento. Então eu perguntei o porquê e ele me respondeu que não tinha uma razão,
Apenas o chefe não queria. Ele disse que na minha vida eu teria que me sujeitar às vontades deles. Fiquei arrasado com aquilo, mas não contei nada para minha esposa. O nosso sonho de ter um filho era tão grande que eu estava disposto a abrir mão de tudo, até mesmo daquele dinheiro. Eu comecei a questionar então aquele homem e cheguei ao ponto de dizer que eu queria desfazer o pacto. Foi então que ele me disse que aquilo era impossível. Uma vez já feito, não poderia ser desfeito, nem mesmo após a morte. Na hora eu me desesperei, pois a minha esposa já estava entrando em depressão. Ela desejava muito ter um filho, assim como eu desejava. Então procurei um padre, até mesmo que a Gabriela e a minha mãe não poderiam saber do meu pacto. Eu confessei tudo para o padre, que me disse que se eu me arrependesse e se eu buscasse a Deus, tudo seria desfeito, pois não há força maior neste mundo do que a força de Deus. Então eu comecei a frequentar as missas, e o padre passou a me atender em uma sala uma vez por semana. O espírito daquele homem incorporava em mim, e o padre tentava exorcizá-lo. Eu perdi a consciência durante as sessões, porém isso durou alguns meses. O dinheiro parou de entrar na minha conta e finalmente a minha esposa conseguiu engravidar. Eu fiquei radiante e pensei que estava livre daquele pesadelo. A gravidez transcorreu tranquilamente. Estávamos esperando um menino. O nosso sonho estava se realizando. No entanto, no dia do parto, aconteceu uma tragédia, pois o meu filho e a minha esposa morreram juntos na mesa de parto. A minha alma sangrou naquele momento, pois a Gabriela sempre foi a mulher da minha vida, e agora eu havia perdido não só ela, mas o meu filho também. Aquilo não poderia ser real. E após o enterro dos dois, eu fui direto àquele escritório falar com aquele maldito homem ou espírito. Eu não sei, mas para minha surpresa, não havia escritório algum naquele lugar. Era uma casa abandonada, toda quebrada e velha. Foi aí que eu percebi que tudo aquilo era espiritual. Meu Deus, que pesadelo! A minha vida passou a ser um inferno. Todas as noites eu tenho pesadelos com a Gabriela e o nosso bebê morto. Vejo vultos e coisas negras na minha casa. O dinheiro nunca mais caiu na minha conta. Então vendi aquela casa e comprei uma menor, pois eu não conseguia mais arcar com os gastos. Naquela casa eu tinha muitas lembranças da minha amada e o quarto preparado para o nosso bebê. Não dava para viver lá, era muito sofrimento. Hoje em dia eu levo uma vida simples e ainda enfrento certas dificuldades. A minha vida perdeu totalmente o sentido. Eu não me casei novamente e aquele homem de preto ainda aparece no meio dos meus sonhos muitas das vezes, dizendo que quando eu for morrer, eu vou continuar pertencendo a ele. Já pensei em tirar minha própria vida por várias vezes, mas esse medo não me permite. Não sei o que será de mim depois que eu morrer. Sofro todos os dias e não vejo mais sentido na vida. Tenho pavor de como as coisas serão depois que eu partir. Eu espero que o meu relato sirva de aviso para você, que em algum momento da vida pensou em fazer algum pacto ou algo parecido. Bom, pense bem e não faça isso. Se apegue em Deus, pois se você fizer, com certeza a sua vida será uma vida desgraçada como a minha. O relato que você vai ouvir agora aconteceu no interior do estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente em Maretas, distrito da cidade de Serrinha. Esse fato aconteceu no início dos anos de 1980. Naquele lugar morava o Luiz. Ele ainda era um jovem naquele tempo. O Luiz namorava uma moça e quase todas as noites ele saía de sua casa onde vivia com seus pais e seguia até a casa de sua namorada,
que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de distância de onde o Luiz vivia. Após terminar o seu trabalho no final da tarde, o Luiz se arrumava, tomava banho, vestia sua melhor roupa e seguia sozinho por uma estrada de terra, por todos aqueles 3 quilômetros, para ver a sua amada. O Luiz gostava de ir sozinho caminhando. Havia cavalos na fazenda onde o mesmo vivia, mas ele preferia ir a pé, porque no caminho ele sempre encontrava alguns amigos e eles acabavam parando para conversar. E assim ele vivia de uma forma muito agradável naquela fazenda. Naquele lugar não havia muitos habitantes e todos eles se conheciam. Então não havia perigo do Luiz ir sozinho no início da noite e voltar mais ou menos após as 11 até meia-noite, pois nunca aconteceu do Luiz encontrar alguma coisa estranha ou avistar algo assustador naquele caminho. Então, se surgisse algo que o assustasse, ele poderia facilmente parar diante de alguma casa e pedir para entrar, para ficar protegido. Mas não havia coisa alguma que assustasse aqueles moradores daquela região. Por isso, todas as pessoas que moravam ali viviam tranquilamente e não tinham medo de absolutamente nada. E mesmo com as noites escuras, era comum encontrar alguém na estrada de terra, voltando de algum rio onde havia ido pescar, ou lá da vila, onde iria fazer alguma compra para casa. E por não acontecer nada de estranho e nem de assustador naqueles lugares, Luiz caminhava muito seguro naquelas estradas de terra durante as noites, e muitas das vezes nas noites sem luar, nas noites escuras. O Luiz saía da casa dele no final da tarde e ia até a casa de sua namorada e voltava tarde da noite, sozinho por aquela estrada de terra escura. E como disse muitas vezes, somente observando a estrela no céu, porque muitas das noites a lua não aparecia para iluminar o seu caminho. Mas quando chegou a Semana Santa daquele ano, algumas pessoas mais velhas que o conheciam e sabiam do trajeto que ele fazia da casa dele até a casa de sua amada, o chamaram e conversaram com ele para que ele tomasse cuidado, porque naquela semana, na Semana Santa, muitas coisas poderiam acontecer. Vultos poderiam aparecer pelo caminho, ou até mesmo assombrações perigosas que poderiam surgir diante dele para tentar agredi-lo. Por ser uma pessoa muito educada, o Luiz nunca zombou daquelas pessoas que contavam aquelas histórias, principalmente porque ele desde criança aprendeu a respeitar as pessoas mais velhas. Ele somente perguntava: "O senhor já viu alguma coisa?" Ou "a senhora já viu alguma coisa?" Porém, as pessoas respondiam: "Aqui nunca apareceu coisa alguma que alguém pudesse dizer que foi algo sobrenatural." Mas eles diziam que em outros lugares, alguns parentes e alguns amigos que saíam durante aquelas noites, principalmente em lugares escuros como era aquela região onde eles viviam, sempre tiveram algum encontro assustador pelo caminho. E muitos tiveram que sair correndo. Já outros conseguiam se esconder no mato e ficavam somente observando os vultos passando pela rua. Barulhos estranhos atrás das árvores, gritos, assobios assombrosos no meio da escuridão. Luiz apenas balançava a cabeça negativamente e dizia que ele nunca tinha visto nada daquilo, e nem mesmo aquelas pessoas que estavam conversando com ele poderiam afirmar que viram algo de outro mundo naquela região. Então, até que alguém pudesse afirmar com toda certeza que realmente viu alguma assombração naqueles caminhos, somente depois dessa confirmação ele deixaria de sair à noite. E não seria a Semana Santa que iria impedi-lo de ir até a casa de sua namorada. Em uma sexta-feira, a Sexta-feira Maior,
Luiz saiu da casa dele. Naquela tarde, ainda estava cedo. O sol ainda não havia se posto. Ele chegou bem mais cedo na casa de sua namorada. E o motivo dele chegar cedo naquela tarde foi porque, ao sair de casa, ele olhou para o horizonte e avistou algumas nuvens escuras. O tempo estava prometendo chuva naquela tarde, ou pelo menos no início da noite. Durante a sua caminhada por aquela estrada, as nuvens começaram a ficar cada vez mais próximas e começou a chover. Luiz precisou correr um pouco até chegar na casa dos pais da namorada dele. Ele chegou até um pouco molhado naquele lugar e ficaram conversando, enquanto a roupa dele ia secando no corpo. Quando o sogro dele chegou, arrumou algumas roupas secas e emprestou para o Luiz vesti-las. Durante o jantar, a sogra do Luiz o aconselhou a passar a noite ali com eles. Ela o convidou para dormir na casa deles, porque até aquele momento a chuva ainda estava caindo lá fora. O sogro do Luiz também confirmou o convite e pediu para que ele ficasse naquela casa junto com eles naquela noite. O Luiz sorriu e agradeceu o convite e respondeu que mesmo após a meia-noite, quando a chuva parasse, ele iria embora, porque ele precisava levantar cedo para iniciar o serviço na fazenda. Foi então que o sogro dele disse para ele que aquilo não seria uma atitude muito correta. Era uma sexta-feira maior e estava chovendo, e lá fora estava muito escuro, e não seria muito seguro para que o Luiz pudesse seguir sozinho pelaquela estrada de terra batida, agora cheia de lama, causada pela chuva que estava caindo naquele momento. Durante aquele tempo, a chuva diminuiu e já eram mais de 11 horas da noite. O Luiz se levantou e se despediu e disse que precisaria voltar para a casa dele, mesmo diante da insistência do sogro, da sogra e de sua namorada, para que ele continuasse com eles naquela casa. Luiz se negou a ficar e saiu sozinho no meio daquela escuridão. Quando Luiz estava mais ou menos a 2 quilômetros de distância para chegar até a fazenda onde ele morava, alguma coisa surgiu diante dele. Luiz começou a andar mais devagar. Um vulto abaixou e parecia que ele ficou sentado no meio da estrada, no meio do caminho por onde Luiz deveria passar. Luiz parou de caminhar e ficou olhando aquele vulto. Aquele ser não se mexia. Foi então que Luiz pegou algumas pedras e atirou no vulto, e o mesmo continuou imóvel naquele lugar, no meio daquela escuridão. Luiz esperou por alguns minutos. Ele não queria voltar. Ele precisava passar por ali. Foi então que ele decidiu seguir em frente. No momento que Luiz começou a caminhar, aquele ser ficou de pé. Era muito grande e Luiz notou que aquele vulto tinha um rabo, um ser muito peludo. Os seus olhos eram assustadores e começou a brilhar. O ser roncava e começou a vir para cima do Luiz. Ele, no desespero, lembrou que estava levando consigo uma peixeira. Ele colocou a mão na cintura e puxou a sua faca e começou a lutar com aquele monstro assustador que surgiu ali na escuridão, no meio daquela estrada de terra, cercada por matos dos dois lados. Depois de alguns minutos de luta, Luiz percebeu que uma luz se acendeu. Havia uma casa ali perto. Algumas pessoas ouviram os barulhos e saíram segurando lampiões e vieram até aquele ponto da estrada para ver o que estava acontecendo. O Luiz estava caído. Ele se levantou, se aproximou das pessoas e perguntou a elas: "Vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo que surgiu aqui no meio do caminho?" E as pessoas responderam a ele: "Não, Luiz, nós não vimos nada. Vimos somente você que estava gritando sozinho aqui no meio da estrada, e gritava e tentava bater em alguém."
mas não havia outra pessoa perto de você. Naquele momento, o Luiz ficou muito assustado. As pessoas perceberam e o convidaram para entrar um pouco na casa. Lá fizeram um café e serviram para ele depois de alguns minutos. Ao se recuperar do susto, Luiz saiu e foi embora sozinho. Daquele dia em diante, o Luiz sempre contava aquela história para as pessoas e até hoje em dia ele continua falando para os seus netos tudo o que havia acontecido naquela noite. O Luiz ainda continua saindo sozinho durante a noite, mas ele não esconde de ninguém o medo que ele tem de encontrar novamente com aquela criatura sobrenatural no meio da escuridão.